Bem-vindo a mais um treinamento de ITTs do Laboratório do Hospital Regional de Betim. Fluxograma de liberação de exames para diagnóstico de sífilis. Com relação à responsabilidade, de quem é a responsabilidade? Dos bioquímicos, dos biomédicos, dos técnicos de patologia que realizam e liberam o exame. E quanto aos objetivos, é estabelecer fluxos no laboratório para a realização e liberação de exames para diagnóstico de sífilis. O fluxograma que a gente utiliza é o fluxograma 2 do Manual do Ministério da Saúde, que consiste numa abordagem chamada de abordagem reversa. É uma abordagem que é reversa à abordagem clássica do fluxograma 1. Ele é feito através de testes imunológicos, no qual se emprega primeiro um teste treponêmico como primeiro teste, que pode ser o laboratorial ou rápido, seguido por um teste não treponêmico para complementação da testagem. Caso o teste não treponêmico seja não reagente, o fluxograma 2 ele preconiza a utilização de um terceiro teste para a conclusão do fluxograma, que deve ser também um teste treponêmico, com metodologia diferente do primeiro teste realizado. Bom, então, de acordo também com o manual técnico do Ministério, qual que é a nossa conduta laboratorial a ser adotada? Então, com relação ao tipo de solicitação, é o diagnóstico de sífilis após um TR reagente. Ou esse TR reagente, ele vem do CMI para a gente, ou o médico do hospital, ele solicita o teste rápido treponêmico. A finalidade da solicitação. Quando foi realizada a testagem rápida no serviço de saúde com um resultado reagente, que é o caso do CMI, quando já realizou o teste rápido treponêmico lá e deu o reagente e mandou para a gente. E a indicação de conduta laboratorial. Trata-se do fluxograma 2, como eu já falei, iniciado com teste treponêmico no serviço de atenção, continuar o fluxograma a partir do teste não treponêmico. O manual, ele trata mais especificamente da testagem rápida da atenção básica, por isso que ele fala muito do serviço de saúde. Ele está pensando lá na ponta, nas UBSs. A gente está tentando aplicar essa lógica da condução desse fluxo aqui no hospital. Então, esse é o fluxograma que é colocado no manual. Então, ele parte de uma amostra que realizou o teste treponêmico. Se o resultado desse teste for não reagente, já é liberado a amostra não reagente para anticorpos treponêmicos. Se este resultado for treponêmico, é liberado, na verdade não é liberado, é encaminhado para um teste não treponêmico, que aqui no laboratório é realizado o VDRL. Faça o VDRL. Resultado reagente? Sim. Amostra reagente para anticorpos treponêmicos e procede-se à diluição. Resultado reagente não? Qual que é a conduta ideal? Realizar um outro teste treponêmico confirmatório com metodologia diferente do primeiro teste. Resultado reagente? Reagente para anticorpos treponêmicos e não reagente para não treponêmico. Resultado não reagente, reatividade inicial para anticorpos treponêmicos não confirmada e amostra não reagente para anticorpos não treponêmicos. Essa é a conduta correta de liberação. Atualmente, nós estamos sem o teste treponêmico de quimiluminescência, que seria o terceiro teste confirmatório. Nós temos o teste rápido e o VDRL. Com relação à origem, com o mnemônico 149, a gente cadastra o sífilis teste rápido.
e o mnemônico 143 é cadastrado VDRL. Para a quimioluminescência, nós temos o mnemônico 150 no MV, que está denominado como anticorpos totais automatizado. Para a amostra de ambulatório, né? Então, se vier uma amostra de ambulatório, realiza-se o teste rápido treponêmico em todas as solicitações de VDRL, caso seja não reagente, trocar o mnemônico para 149 e liberar o resultado como não reagente. Isso se o médico pedir VDRL, tá? A gente troca para teste rápido treponêmico. Por quê? Porque o importante é o diagnóstico da doença, tá? Isso é bem claro no manual, eu vou falar um pouquinho na frente. Com relação ao VDRL, realizar o VDRL nas diluições 1:1 e 1:8 nas amostras que apresentarem teste rápido treponêmico reagente. Caso seja não reagente, fazer a determinação do teste por quimioluminescência. E com relação à químio, caso o VDRL seja não reagente, teste rápido treponêmico reagente, fazer a determinação do teste por quimioluminescência. Nesse caso, liberar o resultado do VD e o resultado da químio, certo? Para amostras advindas do CMI. Então, a amostra já vem testada como reagente para teste rápido. E o pedido médico, ele tem que conter essa informação. E a gente supõe, quando o pedido chega para a gente sem informação nenhuma, que já foi feito lá. Realizar o VDRL nas diluições 1:1 ou 1:8, nas amostras que apresentarem teste rápido treponêmico reagente, caso seja não reagente, fazer a determinação do teste por químio. Mesma coisa, caso o VDRL seja não reagente, o teste rápido treponêmico reagente, fazer a determinação do teste por químio. Nesse caso, liberar o resultado do VDRL e o resultado da químio. E com as amostras advindas do hospital, realiza-se o teste rápido treponêmico em todas as solicitações de VDRL, caso seja não reagente, trocar o mnemônico para 149, igual a gente faz com o ambulatório. E liberar como não reagente. Para VDRL, mesma coisa, realizar o VD nas diluições 1:1, 1:8 nas amostras que apresentarem teste rápido treponêmico reagente. Caso seja não reagente, fazer a determinação por químio e o VDRL. Caso seja não reagente e teste rápido treponêmico reagente, fazer a determinação por químio, neste caso, liberar o resultado do VD e da químio, certo? Com relação ao teste qualitativo ou semi-quantitativo, aqui está uma descrição da técnica. Então, geralmente a gente faz com 50 microlitros de amostra da primeira escavação, que seria a primeira diluição, 1:1. Pipeta, 50 microlitros de salina na segunda, na terceira e na quarta escavação da placa. E pipeta, 50 microlitros da amostra na segunda escavação. Homogeniza. Pipeta, 50 microlitros, transfere para a terceira escavação. Homogeniza. Pipeta, 50 microlitros, transfere para a quarta escavação. Homogeniza. Pipeta, 50 microlitros e desprezar. Diluição. 1:2, 1:4, 1:8, respectivamente. Para não gastar muita solução antigênica, eu posso pipetar os 20 microlitros da suspensão no primeiro e no último pocinho. Eu não preciso pipetar nos dois no meio. Eu não vou fazer a diluição 1:1, 1:8. Eu não preciso pingar a minha diluição antigênica no 1:2 e no 1:4. Eu faço a agitação da placa durante 4 minutos no agitador de Klein e imediatamente após esses 4 minutos eu vou fazer a observação do microscópio da primeira e da quarta escavação, que é a diluição 1:1 e 1:8. Para evitar o efeito prozona, esse plasma puro ele é diluído 1:8, né? A gente sabe, por isso que a gente faz a diluição. Para uma amostra não reativa eu não tenho agregado, e para uma amostra não reativa, e para a amostra reativa eu tenho a presença de agregados, que eu chamo de floculação. Então, tá aqui a descrição da técnica.
Bom, se o teste ele foi reativo, o que eu vou fazer? Eu vou continuar as minhas diluições. Então, além da quarta escavação, eu vou continuar as diluições de 1 para 16, 1 para 32 e mais se necessário, certo? Pode ser em tubo ou eu posso continuar fazendo a diluição na escavação da placa. Vou pipetar sempre os 50 microlitros de cada diluição na cavidade da plaquinha e os 20 microlitros da suspensão antigênica. Aí eu preciso de colocar a suspensão. Por quê? Porque eu preciso ver todas as titulações para saber até onde essa titulação vai. Vou fazer a agitação da placa durante os 4 minutos novamente no agitador de Klein e vou fazer a leitura novamente no microscópio e é a mesma interpretação. Se a amostra tiver reatividade apenas no primeiro pocinho, na diluição 1 para 1, a gente libera como diluição 1 para 1, tá? Que vai permitir a compreensão por parte do profissional de que a amostra ela também foi testada nas diluições seguintes e que não apresentou reatividade. Então, a gente coloca aqui, foi positiva apenas na diluição 1 para 1. Então, aqui eu coloquei esquematicamente uma placa de Klein e aqui como que seria a pipetagem em cada pocinho da escavação. Coloquei aqui depois do 1 para 16 reservar, por quê? Porque se eu precisar de continuar essas diluições, eu posso partir dessa diluição de 1 para 16. E com relação ao exame de VDRL no líquor, a sífilis congênita é a sífilis adquirida pelo feto no útero materno durante a gestação, quando a mãe é portadora da sífilis em estágio primário ou secundário. Ele é uma prova recomendada para o exame do líquor e ele tem baixa sensibilidade, de 30% até 47%, eu posso ter um falso negativo, mas ele tem uma alta especificidade. Quanto ao procedimento da técnica, eu pipeto 50 microlitros do líquor centrifugado e 10 microlitros da suspensão antigênica. Então, a técnica difere um pouquinho da técnica do soro. Eu agito a placa no agitador de Klein por 4 minutos e a interpretação do resultado é apenas qualitativa. Ou a amostra é reativa ou ela é não reativa. A gente não faz a diluição igual a gente faz no soro. Aqui eu tenho alguns interferentes da técnica, então algumas situações que podem gerar resultado falso reagente, transitórios no VDRL. Então pode ser após imunizações, após infarto do miocárdio ou algumas doenças infecciosas febris, como malária, hepatite, varicela e sarampo, e também na condição de gravidez. E algumas situações que podem gerar resultado falso reagente permanente no VDRL. O uso de drogas injetáveis, algumas doenças autoimunes, infecção pelo HIV, hanseníase, hepatite crônica, ou mesmo um indivíduo de idade avançada. No VDRL, resultados não reagentes podem ocorrer em virtude do fenômeno prozona, especialmente na sífilis secundária. Então, o que a gente faz para evitar o efeito prozona? Testa a diluição pura e testa a diluição 1 para 8. Por fim, como é que é a liberação do laudo? Então, todos os exames realizados devem ser cadastrados no pedido. O laboratório tem autonomia para acrescentar os testes confirmatórios ou alterar o cadastro de acordo com o fluxo adotado pelo laboratório, respaldado pela norma técnica que define que a solicitação seja feita de acordo com a finalidade da testagem e não pelo tipo de teste. Então, por isso que eu falei lá atrás, que a gente pode trocar o mnemônico. Pediu VDRL, eu tenho teste rápido treponêmico? Posso trocar para triagem? Posso. O laudo do teste rápido deve ser liberado como reagente ou não reagente. O teste VDRL deve ser liberado de acordo com a titulação obtida, exceto para líquor.
E o laudo de químio deve ser liberado igual o resultado do equipamento, densidade ótica e o resultado qualitativo.